Olá, gente, boa tarde, tudo bom? Então, deixa eu me apresentar, eu sou o Gabriel Luna e o título do meu trabalho é Sentimento Suicida, Transmissão e Análise de Dados em Tempo Real. Com algumas ferramentas eu estou fazendo uma análise em tempo real de possíveis twitters de pessoas com sentimentos suicidas para a disciplina de tópicos especiais e banco de dados 2 do sistema do PESC. O objetivo do trabalho é analisar em tempo real twitters e utilizar ferramentas de machine learning do Spark para poder classificar determinado Twitter de um usuário, se é um Twitter com possível teor suicida ou não. As ferramentas utilizadas para esse trabalho foi um dataset que eu retirei do Kaggle, onde nele ele já contém frases já classificadas em inglês. Infelizmente, não consegui achar em português e não queria fazer uma tradução direta, porque às vezes você pode perder a semana, a qualidade do texto, né? Então, eu preferi usar ele em inglês mesmo, já que o dataset já estava classificado, o que era um texto de um possível suicida ou não. Foi usada a API do Twitter, o Twitter Streaming, pelo PewDiePie, onde eu fiz um código em Python que se conecta a essa API e extrai determinados twitters, de acordo com as palavras que possuem maior frequência dentro do dataset. Então, o que eu fiz? Eu peguei o dataset, que eu utilizei para treinar o meu modelo de machine learning, e fiz o código em Spark de word count para poder selecionar as palavras que aparecem com mais frequência, né? E dentro dessas palavras eu peguei as palavras que tinham um sentimento assim mais forte, vamos dizer, a respeito do tema, para poder fazer a pesquisa dentro da API do Twitter. A minha ideia era criar um sistema distribuído, onde não necessariamente eu poderia estar funcionando na minha máquina, mas em outra máquina. Então, eu utilizei o Apache Kafka, que me provê um serviço de mensageria. Então, com ele, eu pego o meu código em Python, que está conectado na API do Twitter, e eu pego esses twitters extraídos dessa API e jogo para dentro de um tópico do Apache Kafka. Quem tiver mais interesse de como funciona o Apache Kafka, o meu trabalho a respeito do seminário dessa disciplina foi gravado no YouTube. Lá eu mostro todo o funcionamento do Apache Kafka, de como instalar, como funciona, tudo por detrás. Não vou entrar em mais detalhes por conta do tempo. E utilizei o Apache Kafka, Spark para consumir dentro desse tópico de mensageria do Kafka os Twitter e utilizar a sua biblioteca de machine learning para poder classificar esse Twitter, se ele é um possível Twitter suicida ou não. Então aqui fica a estrutura do meu projeto. Então eu tenho a API do Twitter, DataStream, que eu jogo para dentro de um serviço de mensageria do Kafka, onde o Spark consome esse serviço e cria um pipeline de machine learning para poder processar esses twitters, esse texto do Twitter. Aqui eu explico como que foi feita essa coleta dos textos. Eu utilizei a biblioteca do TweetPy do Python, que me dá um acesso fácil para a API do Twitter, e nela eu utilizei um vetor que eu peguei do dataset para poder filtrar dentro de todos os twitters existentes somente aqueles twitters que aparecem dentro do nosso dataset inicial de treinamento. Com essa coleta dos tweets, eu precisei tratar o texto, né? Porque muitas das vezes ele vem é um texto informal, então ele vem com bastante emojis, carinha feliz e etc. Eu precisei fazer uma limpeza de texto, colocar todo mundo em texto em minúsculo e tirar as pontuações e os retweeters, porque o retweeter também importa, já que mesmo se uma pessoa não escreve determinada mensagem, mas se ela retweeta, significa que ela tem um sentimento para aquela mensagem. Às vezes ela está retweetando uma mensagem suicida, alguma coisa do tipo, então aquilo ali já pode ajudar a classificar o Twitter daquela pessoa. Após todo o texto tratado, eu pego esse texto tratado
e eu instancio um produtor dentro do código que que transmite esse texto para um tópico dentro do Kafka. Dentro do Apache Kafka, eu inicializo o Apache Kafka, né? Quem tiver curiosidade, como já foi dito, foi o meu trabalho de seminário, então tem um vídeo todo explicativo. Eu criei um tópico chamado Análise de Twitter, que é onde o meu produtor, que é o meu código em Python da API, joga as mensagens do Twitter para dentro desse tópico. E eu utilizei o Apache Spark para se conectar nesse tópico como consumidor. Então, a ideia quando o texto já chega no Spark, é necessário a gente fazer algumas alterações nele para poder utilizar a biblioteca de machine learning que tem nele. Então, o algoritmo utilizado, no caso, foi o algoritmo de regressão logística. Aqui na apresentação eu não vou deixar a explicação, porque pelo pouco tempo que tenho para apresentar o funcionamento do algoritmo de regressão logística, mas quem tiver interesse, eu sugiro fortemente que leia o meu artigo, que lá vai estar bem detalhado de como que está funcionando dentro do algoritmo de regressão logística. Então, eu utilizei esse algoritmo de regressão logística para treinar o meu dataset inicial, baixado do Kaggle, para poder o algoritmo de a regressão logística me dizer o que é um texto suicida e o que não é um texto suicida. Então, primeiramente, eu precisei tokenizar, fazer a tokenização do texto, ou seja, nesse exemplo, hoje o dia está muito lindo. Eu precisei dividir cada palavrinha dentro dessa como se fosse um índice dentro de um vetor, uma palavra dentro de uma posição do vetor. Então, hoje está na primeira posição, ou está na segunda posição, dia está na terceira posição, e assim vai. Fiz isso tem que ser feito com todos os textos. Após a tokenização, eu utilizei a função de Stop Word Remover, que remove todos os conectivos, já que dentro de um texto, os conectivos, eles não têm muita... Eles têm ligação... eles não têm muita ligação com realmente o sentimento da pessoa, que importa para a gente nesse caso aqui mesmo. É literalmente as palavras que ele está utilizando para redigir aquele Twitter. E um algoritmo de hash foi utilizado para eu transformar essas palavras em variáveis inteiras e contar a frequência dessas palavras, para poder me dar o meu vetor de recursos para ser utilizado dentro do algoritmo de regressão logística. Após todo esse processo, eu passo esse vetor para a regressão logística, onde lá ele verifica se realmente ele conseguiu prever aquele Twitter. A acurácia desse algoritmo aqui, com esse dataset, dentro da amostra deu de 95%. Então, dentro da amostra, tem que deixar bem claro que dentro da amostra ele tem uma acurácia muito boa nesse caso. Então, agora a gente vai para executar toda a aplicação. Antes disso, o código está disponibilizado no GitHub, Gabriel S. Luna. Lá nele eu deixei bem explicado como que você faz para fazer o código funcionar dentro da máquina, com o manual e a instalação e a execução do mesmo. Deixa eu abrir aqui. Aqui eu vou mostrar agora o código funcionando. Antes de mais nada, eu já deixei toda a configuração do ambiente do Kafka já instalada. Eu instanciei o Zookeeper, o servidor broker, e já criei o tópico e já criei até um produtor aqui para a gente perceber que não necessariamente somente o meu código que pega os textos do Twitter pode enviar para esse tópico do Kafka. Eu poderia ter N produtores de textos e que estariam enviando para o meu tópico do Kafka, então o Spark então consumiria em tempo real aqueles textos. Então, deixa eu abrir aqui a API do Twitter. Deixa eu abrir uma janela, compartilhar agora. Então, esse aqui é o meu... Tá abrindo. Esse aqui é o meu código, que ele pega faz o trabalho do Twitter. E uma primeira palavra que ele pegou aqui é I want to die. Então, ele vai pegar todos os twitters dentro dessa... que contém essas palavras. E agora eu já vou mostrar aqui o Spark já classificando esses Twitter.
já estava funcionando há um tempo, então alguns twitters já classificados. Então, em tempo real, o Spark ele está analisando o Twitter, e está acreditando se aquilo ali é isso aqui é um Twitter de suicida ou não. Quando for um tweet suicida, nesse prediction, ele vai dar valor 1. E aqui eu tenho a coluna, que é onde eu não coloquei o ID do usuário para não ficar expor ninguém aqui no trabalho, a intenção não é essa, e sim botar ele funcionando. Então, aqui eu tenho Twitter, aqui eu tenho sentimentos, que seriam as palavras separadas, as palavras significativas, que é depois da tokenização e do word remover. Tem os recursos, tem a probabilidade daquilo ali ser um Twitter, já que eu estou utilizando o algoritmo de regressão logística, ele calcula a probabilidade daquilo ali ser determinada coisa, menos de 0,5, então quer dizer que ele é um Twitter possivelmente suicida, e mais 0,5 não é um Twitter suicida. É bem interessante de ver que ele classifica bem rápido em tempo real, enquanto o meu código lá em Python está mandando lá pro meu tópico Kafka, e ele está fazendo quase que instantâneo o, a, a predição. Eu vou abrir aqui os dois aqui em tela cheia, que daí mostra o Kafka e o Spark trabalhando ao mesmo tempo. Cadê a apresentação? Para a apresentação, apresentar em tela cheia. Na tela inteira. Compartilhar. Então, aqui no lado esquerdo, eu tenho o meu Kafka, onde ele está recebendo lá do meu código Python todas as mensagens do Twitter. E no lado direito, eu tenho meu, o meu Spark, já fazendo essa análise de machine learning em tempo real. Então é isso, gente. Vou deixar disponibilizado todo o código. Qualquer dúvida, só perguntar. Muito obrigado.